Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação de hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos meditar o parágrafo 1864, que vem falar sobre um grande pecado que é imperdoável segundo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Aí o catecismo ele vem explicar para a gente isso que o Senhor fala no seu evangelho. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Quando o catecismo vem explicar isso para a gente, faz com que a gente medite, porque muitas vezes é difícil de compreender esse pecado. Que pecado tão grave é esse, pecar contra o Espírito Santo? O catecismo ele vem explicar para nós, e o evangelho também fala, porque perdoar qualquer outro pecado, o pecado de roubar, o pecado de matar, qualquer que seja outro pecado, quando tem um arrependimento profundo dentro do seu coração. Quando um coração, ele se abre à graça de Deus e ele se deixa ser transformado. Mas o professor Felipe Aquino, ele fala que o pecado contra o Espírito Santo é um estado de endurecimento do coração. E quando uma pessoa, ela endurece seu coração, é muito difícil dela conseguir amolecer ele. É muito difícil dela conseguir se abrir à graça do Senhor. Por exemplo, os fariseus naquele tempo, quando perseguiam nosso Senhor Jesus Cristo, eles viam os milagres acontecerem. Eles viam que o Senhor fazia muitas graças, fazia muitas coisas. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa diferente, era especial. E poderia até saber que ali era o próprio Deus mesmo. Só que eles não queriam acreditar. Só que eles não abriram o seu coração. Eles preferiam acreditar nos seus pecados, na sua vida, nos seus pensamentos, do que se abrir à graça do Senhor. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas elas não querem se abrir à graça do Senhor. Elas endurecem seu coração. E o pecar contra o Espírito Santo é a gente permanecer naqueles mesmos pecados, sabendo que está pecando e mesmo assim não está nem aí para Deus. O Senhor, ele nos chama a alguma coisa diferente. O Senhor, ele não quer que nós sejamos as pessoas de sempre, as mesmas pessoas. O Senhor, ele não deseja que nenhum filho dele peque contra o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é grandioso. O Espírito Santo, ele transforma. E uma pessoa que não se abre ao Espírito, não tem como essa pessoa ser uma pessoa boa. Não tem como essa pessoa conseguir chegar no reino dos céus, porque ela está trancando o seu coração. Porque ela não quer abrir o seu coração para Deus, mesmo sabendo que Deus é Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, que morreu por cada um de nós, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue. Mesmo as pessoas sabendo disso, elas é como se não tivesse acontecido nada. É como se todo o sofrimento de Jesus tivesse servido de nada para elas. E o Senhor, ele não deseja isso para nós. O Senhor, ele quer que nós possamos se arrepender dos nossos pecados e que nós não pequemos contra o Espírito Santo. Porque o catecismo é muito claro quando ele fala: a misericórdia de Deus não tem limites. A misericórdia do Senhor não tem limite. E quando eu decido permanecer no mesmo pecado, por vontade própria minha, sem se arrepender, sem procurar mudança, é isso. Eu deixo de acreditar na misericórdia do Senhor. É como se a misericórdia do Senhor não valesse nada para mim. E a misericórdia do Senhor ela é grandiosa na nossa vida. E o catecismo fala: mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados. A gente não pode rejeitar o perdão dos nossos pecados, pelo contrário, a gente tem que se aproximar da misericórdia do Senhor e abraçar o perdão. Abraçar o perdão porque a gente tem que voltar para Deus. A gente tem que voltar o nosso coração para o Senhor. E a salvação oferecida pelo Espírito Santo. A salvação vem a cada um de nós através do Espírito Santo, pois o Senhor disse: eu mandarei o Espírito, mas é necessário que nós clamemos. A gente precisa clamar o Espírito Santo e não pecar contra o Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.